de Atos 16, de 19 a 40, quando diz a palavra do Senhor: vendo os seus senhores, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxado da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. E os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. E tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Vamos orar? Senhor Deus, fala aos nossos corações, ó Senhor, como Tu já tens falado, Senhor, nesse culto, de maneira tão especial, Pai. Pedimos agora a Deus que o Senhor ilumine, Senhor, a nossa mente, nosso coração, a nossa vida, os nossos passos, ó Deus, porque o nosso desejo, Senhor, é que após ouvirmos a Tua palavra, entendermos a Tua voz, sejamos tocados por ela e vivamos, ó Deus, em obediência a essa verdade revelada do Senhor para nós. No nome de Jesus. Amém. É interessante a gente olhar de perto a prisão de Paulo e de Silas nesse texto que a gente acabou de ler. E essa prisão, no texto que a gente leu, não começou, na verdade, no momento em que a gente leu esse versículo. A prisão começa no mesmo capítulo, mas no versículo 16, quando Paulo e um grupo de missionários encontraram uma jovem possessa de um espírito adivinhador, um espírito demoníaco, irmãos. E que fazendo isso, adivinhando a vida, adivinhando a sorte das pessoas, o futuro das pessoas, essa mulher, ela dava muito lucro aos seus donos, aos seus senhores, gente que explorava essa capacidade que a mulher tinha de adivinhar coisas que vinham do futuro. Mas a própria Bíblia nos diz, irmãos, que aquilo não era, como falei agora, um espírito de bem, ou simplesmente um espírito de adivinhador, sem ética, sem moral, ou sem que tivesse escolhido um dos lados do muro, como o Anderson mesmo falou, aqui. A gente sabe que ele estava ou em cima do muro ou no inferno, era um espírito maligno. Tanto é que isso foi repreendido pelo apóstolo Paulo, aquele espírito saiu dali e concordando com a palavra de Jesus, que quem não é contra mim, comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, lá em Lucas 11, versículo 30.
E quando esse espírito sai pelas autoridades, pela autoridade do nome de Jesus, sai daquela mulher, pelo intermédio do apóstolo Paulo, os exploradores daquela mulher, que vinham naquilo uma grande fonte de lucro, ficaram revoltados. Tinham fechado a torneira daquilo que era o recurso que aqueles homens tinham. E aí, depois dessa revolta, eles queriam, de alguma maneira, parar Paulo e aqueles missionários, porque sabiam que eles tinham destruído a sua principal fonte de lucro. E a primeira indignação que esses homens têm, e eu queria falar de alguns desses obstáculos que quiseram parar esses crentes aqui, Paulo e seus companheiros, de parar a obra de Deus, falar desses obstáculos, mostrar isso para as nossas vidas e como a gente pode e deve superar eles. E o primeiro é o que a gente já tem falado aqui, vendo os seus senhores, que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrado em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. O primeiro obstáculo é esse mesmo, meus irmãos, é o próprio lucro. E essa é a palavra, usar a palavra que a Bíblia nos fala aqui. Quando Paulo tira esse espírito imundo, fecharam a torneira, não tinham mais lucro nenhum e começaram a fazer acusações contra Paulo e os seus missionários. E a questão do lucro, irmãos, aqui eu quero tirar do texto, falar do lucro hoje em dia é tão forte, que a gente tem visto, experimentado e lido isso nos nossos jornais, que há historiadores que pensam que toda a história ela deve ser interpretada pelo viés do lucro, pelo viés da economia. Em outras palavras, e aí traduzindo isso para o nosso dia a dia, toda a guinada de uma sociedade, de um grupo, de uma família, de um indivíduo, quando essa guinada é forte, ela, de alguma maneira, isso tem a ver diretamente com o bolso, com o dinheiro, com a grana. E hoje em dia, meus irmãos, a gente não tem a menor dúvida do valor que isso tem. O bem-estar de uma nação, ele não tem a ver necessariamente ou primeiramente com os valores que essa nação tem. Infelizmente, e a gente pode dizer isso também, o bem-estar de uma nação tem pouco a ver ou menos a ver com até a educação formal que essa nação está formando. Em primeiro lugar, o que se leva em consideração até para a eleição de um governo, para a nossa sensação de bem-estar, é se a economia do nosso país vai bem. O que acontece hoje, e tem acontecido na Europa, as revoltas, e o medo de quebrar, o medo da incerteza do dia de amanhã, do emprego ou do desemprego, é porque a grande pergunta é o que vai ser do meu bolso no dia de amanhã. E eu, meus irmãos, eu tenho que rir de gente que reduz a história a esse viés da economia. Porque quem pensa que tudo é resumido ao lucro, que tudo é resumido ao dinheiro, que tudo é resumido à economia, é uma pessoa que de fato não conhece a igreja do Senhor Jesus. Gente que como Paulo e como esses missionários aqui, vamos pensar, não é isso que aconteceu aqui no texto, mas eu quero que você pense aqui, principalmente com a mentalidade de algumas lideranças evangélicas de hoje. Ora, se aquela mulher estava dando lucro, porque ela adivinhava o futuro, Paulo tinha a convicção de que aquilo ali não vinha de Deus, mas será que a gente não poderia, uma mente talvez um pouco mais esquisita, fazer um acordo com aqueles donos daquela mulher, ou com os exploradores daquela mulher, para que, juntado, eles pudessem também, aquele grupo de cristãos, aquele grupo de missionários, entrar nessa partilha e poder levar algum para casa, e às vezes até com a desculpa, meus irmãos, às vezes até com a desculpa de que o dinheiro que fariam com aquela jovem adivinhadora iriam abrir igrejas, desenvolver projetos sociais, etc, etc, etc. Como eu disse, essa proposta aqui no nosso texto nunca foi feita para o apóstolo Paulo e nem para os seus missionários. Mas não é difícil a gente tentar pelo menos imaginar de que algumas cabeças do nosso dia, se estivessem nesse texto, pensariam. Ou se a gente tivesse um personagem fora aqui desses que a gente leu, talvez uma pessoa observando um missionário não tão forte, ou um cristão não tão forte, observando de fora, se ele não pensaria em entrar num esquema como esse. Agora, o que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, é que Deus não tem aliança com gente que faz esse tipo de acordo. Isso não quer dizer que gente que faz esse tipo de acordo não vai ver, às vezes, até a sua igreja crescer. Isso não quer dizer que gente que faz esse tipo de acordo não vai ver mais gente se achegando ao seu ministério e coisa parecida. Mas uma coisa a gente pode concluir tranquilamente, de acordo com a palavra de Deus, que o sucesso de uma igreja não está em primeiro lugar na quantidade de pessoas que se achegam a ela.
em primeiro lugar, está na sua fidelidade a Deus, em não negociar, seja por um motivo qualquer, e principalmente com essa coisa terrível hoje em dia, que é o lucro, qualquer valor que tenha a ver com a realidade do reino de Deus. Acho que os irmãos já puderam, pelo menos aí na sua cabeça, na sua intimidade, aplicar uma realidade dessa como os nossos dias. O reverendo Leonardo falou de manhã sobre essa questão do sincretismo, e de tanta gente que a gente vê explorando coisas que nada tem a ver com Deus, místicas ou coisas até do diabo, meus irmãos, para fazer o seu bolso crescer e as pessoas acreditando porque existe crescimento numérico nessas instituições, nesses lugares, gente que fez o pacto de se vender ao lucro acima de qualquer coisa. Quero dizer, Deus, e repetir, não tem aliança com gente que faz esse tipo de acordo, a despeito dos resultados que isso possa acontecer. Mas esses homens que ficaram revoltados não fizeram isso, esse acordo, mas talvez imaginando que isso poderia ter passado na cabeça deles ou de coisa parecida, precisavam justificar a revolta deles de alguma forma. E aí eles entram com uma outra acusação. Versículos 20 e 21 diz: e levando-os, esses homens de Deus, aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque nós somos romanos. Essa foi uma desculpa que eles arrumaram para tentar parar o povo de Deus de continuar a fazer aquilo que eles estavam fazendo e colocaram na prisão. Ora, eles não podem continuar fazendo porque isso não tem a ver com a nossa realidade, isso não tem a ver com a nossa cultura, irmãos. Apesar de não estar aqui mencionado a pregação do evangelho, o Howard Hendrickson diz que nos tempos antigos, costumes e religião não podiam ser desassociados. Para ele aqui, isso é uma realidade, religião e costume são no fundo a mesma coisa. E os romanos fizeram do judaísmo uma religião legal, permitida dentro do Império Romano. Porém, diz ele, os romanos proibiram os judeus de converterem romanos. Como no texto que nós lemos aqui, o cristianismo ainda estava mesclado dentro do judaísmo, qualquer tentativa de pregar o evangelho seria tirar da religiosidade nacional de um romano a sua grande identidade. Então, uma outra maneira de tentar seduzir aqueles homens e de fazê-los parar é pelo viés da cultura. E está aí outra luta que enfrentamos e que nós não podemos, mais uma vez, negociar aquilo que a gente crê. Dizem alguns aí que, não nas linhas, mas nas entrelinhas, que o evangelho, ele não faz parte da nossa cultura brasileira, não é? O que é, você pode responder isso para você mesmo, você já sabe o que eu estou falando, o que é uma religiosidade ou uma religião genuinamente brasileira, com os seus ritos, com as suas culturas. O que às vezes a gente sabe que é travestido de cultura, na verdade, são cultos a entidades que não vêm da palavra de Deus, como o próprio Evangelho aqui nos diz, são coisas do diabo, meus irmãos. E eu sou totalmente contra, aqui, isso para quem está nos assistindo pela internet, para todos aqui, qualquer violência contra qualquer religião, qualquer expressão de fé, qualquer grupo cultural, de forma nenhuma. Mas eu acho também que é um absurdo falar que a minha cultura, como brasileiro, tem a ver com esse tipo de expressão religiosa. E é claro aqui que os irmãos já perceberam, eu estou falando das culturas afro, ou religiões afrodescendentes. O evangelho, como vocês também já devem saber, muitas vezes é barrado em comunidades indígenas, com a desculpa também que nós, como cristãos, estamos desaculturalizando os índios. Que no momento em que nós levamos o evangelho, nós estamos tirando, como esses aqui tentaram colocar, alguma coisa que tem a ver com a identidade daquela comunidade, daquela cultura. E a gente precisa ser muito firme nisso, meus irmãos, porque cultura é uma coisa linda, interessantíssima, e digo isso sem nenhuma ironia, de verdade. Mas amo a minha cultura brasileira até o ponto onde Deus diz não. Eu gosto de futebol, eu gosto de praia, eu gosto de feijoada, eu gosto de abraçar as pessoas,
eu gosto de ser intenso, eu gosto de ser um povo acolhedor, posso ter orgulho disso, caloroso. Amo todas essas coisas e milhões de outras coisas que formam a nossa identidade como povo brasileiro, meus irmãos. Mas eu vou até onde Deus deseja. Passando disso, eu largo a minha cultura e fico com Deus. Eu não digo não apenas nas manifestações dos nossos ritos, dos costumes, etc. Eu também digo isso em relação à nossa escala de valores. Porque eu abomino o jeitinho brasileiro. Porque Deus abomina o jeitinho brasileiro. Porque eu abomino a sexualidade liberada. Porque eu sei que Deus ama o sexo, mas não da maneira como tem sido experimentada com qualquer pessoa, de qualquer sexo, a qualquer tempo, fora do casamento e coisas parecidas, desde que a justificativa seja o prazer. Abomino essas coisas porque Deus abomina isso. Não creio, meus irmãos, não creio que o dinheiro seja o centro da minha vida. Não sou contra. Preciso de dinheiro. Gosto de usá-lo sim, mas eu sei que Deus é maior do que todas essas coisas e as minhas escolhas não vão ser feitas em primeiro lugar, porque aquilo vai me dar mais ou menos lucro, apesar de ser isso que muitas vezes a minha cultura tenta dizer ao meu coração. Enquanto nós não formos um povo corajoso para dialogar com a cultura, mas tendo muito forte no nosso coração que às vezes nós vamos ofender porque nós somos diferentes e por isso nós vamos destoar, Deus não vai usar esse povo, meus irmãos. Está na hora da gente se orgulhar de ser brasileiro, mas está na hora da gente se orgulhar ainda mais de ser e de pertencer a Deus. E de falar das coisas que nós somos diferentes, não com alguma coisa que talvez possa repelir as pessoas. Não falar isso como uma coisa que talvez você se sinta constrangido, e às vezes isso passa através da nossa fala, mas a gente dizer aquilo que a gente crê, aquilo que a gente vive, aquilo que é a minha cultura, não só como brasileiro, mas como filho de Deus, dizer isso com orgulho para as pessoas. Porque é assim que Paulo, que Silas e que outros missionários se propuseram a fazer em culturas diferentes e não deixaram, meus irmãos, e não deixaram que esses valores, que essas oposições pudessem fazer frente ao princípio maior, que era a pregação do Evangelho. E eles continuam tentando derrubar o povo de Deus. Primeiro lucro, depois a questão da cultura, e aí chega talvez num momento mais complicado. E depois lhes deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Está aí a prova final, meus irmãos, a privação. Tirem deles a liberdade, que esses caras vão desistir. Tirem deles, talvez, o bem precioso, o direito de ir e de vir, de fazer qualquer coisa, que vocês vão ver se esse tal de cristãos aí não vão negar e não vão voltar atrás naquilo que eles disseram. E nós sabemos o final dessa história, não apenas no livro de Atos, meus irmãos, mas em toda a caminhada do povo de Deus. Porque essa não foi a primeira e nem a última vez, e nem será a última vez, que alguém foi preso por ser cristão e nem assim deixou de amar e de servir a esse Deus, porque a gente sabe e entende que a maior liberdade, meus irmãos, ela não está nas barras ou fora delas, está dentro do nosso coração. Porque Deus libertou a gente da maior escravidão, que é o nosso próprio pecado. Que Deus nos libertou da nossa maior escravidão, que somos nós mesmos, e colocou alguma coisa especial dentro de nós. Que talvez esteja aí a primeira ou a segunda parte mais conhecida da prisão de Paulo e Silas, porque eles foram presos, e o que é que eles estavam fazendo enquanto eles estavam presos, meus irmãos? Eles estavam cantando, louvando a Deus. E eu, de fato, não consigo imaginar eles cumprindo algum tipo de rito. Olha, nossa obrigação, a gente chegou aqui na igreja, vamos pegar aqui o nosso cancioneiro, o nosso sinário, e vamos começar a cantar. O que aconteceu aqui era algo absolutamente espontâneo do coração de Paulo e de Silas. Porque mesmo preso, eles tinham dentro de si, dentro da sua alma, dentro do seu coração, uma liberdade que ninguém, absolutamente ninguém poderia tirar. E eu quero dizer uma coisa para você,
Use isso sempre, meus irmãos. Procure essa liberdade, essa felicidade, essa alegria a todo tempo dentro de você. Quando eu digo dentro de você, não é no seu homem, no seu Deus interior ou coisa parecida. Dentro de você, porque é aqui que Deus habita. E eu acho, porque de vez em quando, meus irmãos, estava pensando nisso, tem algumas reações que a gente sente raiva, né? É que nem filme de terror, que tem um assassino ou um monstro, seja lá o que for, que entra na casa, e é um cara contra 20. E qual é sempre a ideia dos 20? Vamos nos dividir em 20 grupos de uma pessoa para pegar o tal monstro, o serial killer e tal. Aí você fica no cinema, não sei se você fica, você sabe que aquilo é um filme, você sabe qual é o final da história, você sabe que no final a mocinha vai se dar bem, etc, etc, etc. Mas você fica angustiado, como é que os caras têm um plano tão idiota de se dividir, e meio que você fala, todo mundo vai para a cozinha, vamos ficar esperando, ficar ali. O cara vai aparecer, um talvez morra, mas ele vai morrer, 19 vão sobreviver, concorda, irmão? Mas você sabe disso, você fica angustiado, discute com a televisão, discute com o cinema, bom, enfim. Essa reação de Paulo e Silas de vez em quando dá uma raiva. Como é que os caras conseguiram fazer isso no meio da prisão, ficar cantando? Uma coisa assim, então, talvez eu entrasse na prisão e não blasfemasse. Talvez eu chegasse lá, ficasse na minha, né, teria meu momento de oração, agradecer, mas a impressão que eu tenho é que eles estavam tomados de júbilo. E isso não é para Paulo e para Silas não, meus irmãos, é para a gente. Isso está, e essa é a minha palavra aqui, isso está disponível para nós. Mas a questão é que às vezes a gente quer matar a sede com outras coisas que não vão saciar a nossa sede, que tem cara que nem água do mar. A gente está ali não vou dizer nem no bote, a gente está na praia. E tem um quiosque atrás de nós, disponível toda a aguinha para a gente, mas a gente vai para o mar beber água com a impressão de que aquilo ali, que parece que vai matar a sua sede, nossa sede, vai matar, e a gente sabe que no final das contas dá mais sede ainda, piora a nossa situação. Dentro de nós, Deus pode fazer brotar a alegria desses encarcerados. A questão é a que fonte você vai recorrer. Não reclame, busque agradecer. Busque Deus nesse momento na sua vida. A força dele para que você consiga ser feliz. Grato em todo tempo, como o próprio Paulo vai dizer em Filipenses, a despeito de toda e qualquer situação. E se Paulo e Silas conseguiram, por que é que nós não vamos conseguir? Talvez você não consiga, porque você ainda continua, na verdade, orando para que a situação se transforme. Porque talvez você não acredite no fundo do seu coração que seja possível um homem encarcerado ser feliz e cantar de júbilo. Todos nós temos a dificuldade de acreditar nisso. Mas a palavra e a experiência desses homens nos mostram que isso é possível se a gente buscar o Deus verdadeiro dentro de nós, a água da vida, não a água do mar, a água doce que Deus tem para a nossa vida. É possível experimentar essa realidade. Mas deixaram outras lições para nós aqui. Tal era a experiência que esses homens tiveram. Responderam-lhe lá o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo. O carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Esses homens estavam tão tomados da presença de Deus, que podia oferecer lucro, que podia fazer alguma proposta cultural, podia tirar a privação, podia tirar a liberdade deles, que esses homens iam continuar louvando, esses homens iam continuar cantando, e esses homens iam continuar fazendo aquilo que Deus chamou para eles fazerem, pregando. E um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus, sabe que toda oportunidade é uma oportunidade. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo falando para Timóteo. Quer seja oportuno, quer não. Quer na prisão ou quer fora dela.
quer em todo e qualquer lugar, mas saiba que da mesma forma que Deus pode colocar, meus irmãos, essa alegria para a gente, Deus também pode colocar para a gente uma ousadia, uma intrepidez e um desejo tremendo de compartilhar a sua palavra. Mas lembrando, busque isso no lugar certo, na presença de Deus. Porque esses homens conseguiram fazer essa realidade. Não saíram de lá amargurados. Saíram de lá mais cheios de compartilhar aquilo que eles mais criam, aqueles Deus, aquele mais amavam. E acho interessante que no final dessa história, e tem duas coisas que eu quero destacar aqui brevemente no final. Esses homens, eles eram cidadãos romanos, Paulo e Silas aqui no caso. Aliás, esses homens, Paulo e Silas, foram presos porque, em primeiro lugar, eram judeus, e foram soltos porque também eram cidadãos romanos. E os acusadores não sabiam disso quando mandaram açoitá-los e prendê-los sem todo e qualquer julgamento. E segundo aí os nossos queridos historiadores, ninguém que fosse um cidadão romano poderia apanhar em público ou ser preso ou condenado à morte, pasmem, antes de um julgamento. Os outros podiam, mas os cidadãos romanos não. E aqueles homens, Paulo e Silas, que foram presos porque eram judeus, estavam ali fazendo aquele proselitismo e foram soltos nesse momento porque eram cidadãos romanos, apelaram para essa realidade toda e depois tiraram uma ondazinha, né, meus irmãos? Desculpa o vocabulário, mas olha o que eles falaram. Paulo, por eles, replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, e querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos ponham em liberdade. Peraí, você foi preso, você foi açoitado e deixaram você ir embora. Eu não sei se a sua reação seria a mesma que a minha, mas eu ia embora, agradecer a todo mundo, pedir desculpa, foi mal, gente, estou indo embora. Até poderia dizer que não ia fazer mais, mas ia pregar o evangelho, mas eu ia embora. Agora, ele falou assim: não vai deixar assim não. Eles vão ter que vir aqui, pedir desculpa formalmente para a gente e nos pôr em liberdade. Eu achei essa palavra de Paulo e de Silas aqui também, que mostra uma confiança e uma ousadia que é acima do comum. O que isso fala para a gente, meus irmãos? Vocês acham que o coração deles estavam dominados de medo? Eles sabiam quem estava do lado dele. Não era só a questão da justiça. Sabiam, claro, que a justiça estava do lado dele, que eles teriam, as autoridades romanas teriam que fazer isso mesmo, cumprir todo esse processo. Mas acho que no fundo a força deles não vinha dessa realidade. Eles sabiam que Deus não ia permitir absolutamente nada. Tal é, dentro da alma dele, dentro do coração deles, a força que eles tinham. E no final, e aqui eu já encerro, versículo 40, a palavra de Deus ainda nos diz: tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para os da casa de Lídia, eles foram para a casa de Lídia, e vendo os irmãos que lá estavam, o que a Bíblia diz que eles fizeram? Os confortaram, e então partiram. Paulo e Silas confortaram as pessoas que estavam na sua própria casa, vendo DVD, Blu-ray, home theater e coisas parecidas. Esses homens que foram açoitados, com pouco sono, vivendo uma condição de uma prisão como era da época, e a gente, enfim, da época e de hoje, não é uma situação que ninguém vai ficar lá e ter uma noite absolutamente tranquila, né, ou feliz. A felicidade não vinha da prisão, obviamente vinha de Deus, mas eles chegam lá e vão confortar os irmãos que ficaram na casa angustiados, provavelmente, porque Paulo e Silas e aquela equipe tinha acontecido toda aquela realidade, irmão. Que mensagem tremenda. Mais uma vez, alguma coisa sobrenatural acontecendo no coração deles. Mas, como disse, talvez o desconforto, obviamente, da prisão e toda essa estavam. Aqueles homens sabiam que Deus estava com eles. Aqueles homens ficaram cheios do conforto e da alegria de Deus. Aqueles homens ficaram transbordantes do Espírito Santo, ao ponto de, numa realidade que ninguém faria coisa parecida, louvaram, agradeceram, pregaram e ainda foram confortar os confortados.
Eu quero experimentar essa realidade, meus irmãos, porque sei que coisas parecidas vão fazer com que, não que talvez eu desista da minha fé, mas que a minha fé caia no marasmo ou alguma coisa parecida. Por isso, não negocie absolutamente nada, seja no lucro, seja na cultura, seja na privação. Quero que você se lembre que Deus pode fazer a sua alma reagir de maneiras como você nunca viu antes. Desde que você esteja olhando e buscando a coisa certa, a presença de Deus dentro de você. Aí é possível se alegrar na prisão. E aí é possível ter confiança. Aí é possível pregar em toda e qualquer oportunidade. E aí é possível confortar quando você deveria ser confortado por outra pessoa numa situação comum. E eu acho que é por isso que o crente muitas vezes é visto como um grande maluco, né? Mas loucos são os que esquecem que muito maior do que a cultura, do que o lucro, do que a privação, do que o desconforto ou coisa parecida, muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito maior. Cabe a você experimentar essa realidade, porque ela está disponível na tua presença, a presença de Deus dentro do seu coração para você. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, louvamos e te engrandecemos por essa história, Senhor, tão fantástica para as nossas vidas, ó Pai. Homens que viveram para Ti, que, Senhor, que foram açoitados, ó Deus, porque obedeceram ao Senhor, porque criam no nome de Jesus, porque criam no poder de Jesus, porque combateram as obras das trevas. E que a despeito de qualquer negociação, a despeito de qualquer fator forte na cultura, Senhor, a despeito da prisão, eles disseram que pertenciam a Jesus e iam pagar o preço, Senhor. E a gente quer ser assim, Senhor. E a gente quer ser assim, e nós cremos aqui, Pai, que só podemos ser assim quando o Teu Espírito Santo encoraje a nossa vida, Pai. E a gente quer ver esses sinais também sendo manifestados dentro de nós, Senhor. No meio, Senhor, da prisão, nós louvamos e Te engrandecemos com a espontaneidade do nosso coração, Pai. Não deixe que a gente fique só procurando para as circunstâncias mudarem, Senhor. Mesmo que a gente seja encarado como uma pessoa louca, Senhor, no meio da tristeza, no meio da provação, no meio do cárcere, ó Deus, dá para a gente uma alegria e uma paz que excede a todo entendimento, Pai, no nome de Jesus. Dá para a gente esse espírito, Senhor, missionário também a qualquer tempo, Pai. Que isso reflete, Senhor, aquilo que é mais forte dentro do nosso coração, Pai. Que a gente prega, Senhor, quando a gente está cheio do Senhor, ó Pai. E a gente não quer que prisão ou coisa parecida, Senhor, possa esmorecer isso dentro de nós, Pai. A gente quer ser feliz e ousado na pregação. Feliz e ousado na confiança, Senhor, para o Senhor, a ponto desses homens aqui dizerem o que disseram, ó Pai. Obrigado por essa experiência, Senhor, porque a gente sabe que ela também pode ser nossa, Pai. De que a gente, Senhor, depois de tudo isso, ainda pode sair para confortar outras pessoas, Senhor. Que Deus, que pelo Teu Espírito Santo, Pai, todas essas coisas aconteçam dentro de nós. Dá-nos o olhar certo para Ti e a perseverança de continuar buscando em Ti e somente em Ti todas essas coisas em todo o tempo, porque cremos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Pedimos isso, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.